Se você morresse hoje à noite, você teria garantia de ir pro céu. Não é incomum que missionários façam essa pergunta de forma arrogante aos muçulmanos. Eles fazem essa pergunta de forma retórica. Claro, o ponto que está sendo feito é que só um cristão pode ter 100% de certeza da salvação, graças à graça salvadora de Jesus. Agora, essa retórica não é usada apenas para minar os muçulmanos, mas também é uma tática de vendas popular para ganhar novos convertidos. Pregadores ao redor do mundo gritam de esquinas. Basta confessar com a sua boca que Jesus é o seu Salvador e você será salvo. Esses convites são, claro, muito tentadores, mas você já parou para pensar se isso é verdade? Neste vídeo, vamos analisar essa afirmação à luz do Novo Testamento. Muitos cristãos acreditam no conceito de uma vez salvo, sempre salvo. No entanto, o apóstolo Paulo ensinou exatamente o oposto. Não, eu golpeei o meu corpo e o faço de escravo. Para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado para o prêmio. Aqui, Paulo aconselha os cristãos a se manterem em xeque para que não percam o prêmio da salvação. Isso indica que qualquer crente pode cair da graça, até mesmo o próprio Paulo. O livro do Apocalipse entra em mais detalhe e nos informa que as ações de um crente podem desqualificá-lo do céu. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: "E eu conheço as suas obras. Você tem a reputação de estar vivo, mas está morto. Acorda. Fortaleçam o que resta e está prestes a morrer, pois encontrei suas obras incompletas diante do meu Deus. Mas você tem algumas pessoas em Sardes que não sujaram suas roupas. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Nunca apagarei o nome dessa pessoa do livro da vida." Aqui, os membros de uma igreja são avisados de que suas obras estão incompletas e que eles devem fortalecer o que resta, para que seus nomes não sejam apagados do livro da vida. Esses indivíduos são contrastados com aqueles que não sujaram suas roupas, que se diz que andam com Jesus e são dignos. Podemos ver que o Novo Testamento ensina claramente que um crente pode perder a sua salvação, com base em suas ações. É preciso se perguntar: que tipo de ações pode fazer um cristão crente perder seu lugar no céu? No Novo Testamento, a salvação está ligada a nascer de novo. Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nascer de novo é comparado a se tornar uma nova criação, um renascimento espiritual. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação chegou, o velho se foi, o novo está aqui. Então, quais são as características daqueles que nasceram de novo? O Novo Testamento nos informa: em ninguém que é nascido de Deus continuará a pecar, porque a semente de Deus permanece nele. Eles não podem continuar pecando, porque nasceram de Deus. É assim que sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Podemos ver que os nascidos de novo são caracterizados pela falta de pecado. O pecado é o que separa os filhos de Deus e os filhos do diabo. O Novo Testamento chega a dizer que se um crente for dominado pelo pecado, então teria sido melhor para eles não terem nascido de novo. Pois se, depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles estão novamente enredados neles e dominados, o final é pior do que o começo. Pois teria sido melhor para eles não terem conhecido o caminho da justiça. Em resumo, é uma grande simplificação dizer que simplesmente acreditar que Jesus morreu pelos nossos pecados garante o céu. As Escrituras são bem claras. Um cristão crente pode, sim, perder sua salvação, dependendo dos seus pecados. Em outras palavras, você é salvo apenas até o nível de pecado que você permite. Portanto, a pergunta crítica que todo cristão deve considerar é quanto pecado é necessário para que o status de nascido de novo seja revogado. Dado o papel monumental que o pecado desempenha na determinação da nossa salvação, seria de se esperar que o Novo Testamento estivesse transbordando de informações úteis sobre isso. Talvez a exposição mais detalhada possa ser encontrada no seguinte relato de Paulo. Agora, as obras da carne são evidentes, que são adultério, fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, contendas, ciúme, explosões de ira, ambições egoístas, dissensões, heresia, inveja, assassinato, embriaguez, orgias e coisas semelhantes.
Do qual eu vos digo de antemão, assim como já vos disse no passado, que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Infelizmente para os cristãos, tais passagens não oferecem muita clareza. A afirmação vaga, aqueles que praticam tais coisas. Até que ponto exato Paulo está se referindo aqui? Uma única transgressão é suficiente para perder a salvação. Talvez seja uma prática comum. Se sim, com que regularidade? Esses pecados variados são hierárquicos. Em outras palavras, todos os pecados têm o mesmo peso, ou alguns são piores que outros. Não é verdade que todos os cristãos, e toda a humanidade, têm ambições egoístas e ciúmes, até certo ponto. Pode-se presumir que pecados como a idolatria são muito piores que os outros, mas Paulo junta tudo sob a categoria obras da carne. Como você pode ver, não há informações suficientes sobre o pecado para que alguém possa explicá-lo de forma significativa. Isso coloca Christian em uma situação perigosa. Um indivíduo é salvo ou condenado, com seus pecados determinando o seu destino. Ainda assim, não há um meio definitivo de saber em qual dos dois grupos alguém se encontra atualmente. Porque o Novo Testamento não oferece nenhuma estrutura útil para lidar com o pecado. Agora você pode estar pensando em um cristão não pode simplesmente superar essas incertezas através do arrependimento. Em outras palavras, tudo o que eles precisam fazer é pedir perdão a Deus para que seus pecados sejam apagados, garantindo assim que recuperem seu status de nascido de novo. Enquanto o Novo Testamento geralmente encoraja as pessoas a se arrependerem, infelizmente para os cristãos, o perdão de Deus não é de forma alguma garantido. É impossível para aqueles que uma vez foram iluminados, que provaram o dom celestial, que compartilharam do Espírito Santo, que experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era vindoura, e que se afastaram, serem trazidos de volta ao arrependimento. Os versículos deixam claro que os que se afastaram eram crentes genuínos, que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial e compartilharam do Espírito Santo. Podemos ver que quando um cristão se afasta, é um ponto sem volta. E qualquer arrependimento depois disso é em vão, porque a porta do perdão está fechada para eles para sempre. O que constitui se afastar? Novamente, o Novo Testamento não entra em detalhes, e assim, mais uma vez, os cristãos ficam em uma posição de incerteza sobre sua própria situação. O que podemos concluir de tudo isso? Você poderia muito bem jogar uma moeda para decidir seu destino. Não existe cristão na face da terra que tenha garantia de ir para o céu quando morrer. Tem muitas ambiguidades em torno dos temas do pecado e da salvação. Agora, é esse realmente o tipo de orientação que devemos esperar de Deus? Nenhum ser humano cuja salvação dependa de uma orientação assim pode realmente se sentir à vontade ou em paz. A religião do Islã é bem diferente do cristianismo. O Alcorão informa a humanidade que aqueles que acreditaram e fizeram boas ações entrarão no paraíso, e traz boas novas para aqueles que acreditam e fazem o bem. Que eles terão jardins debaixo dos quais rios correm. As ações que realizamos durante nossas vidas estão sendo registradas, e teremos que prestar contas a Deus por tudo o que dissemos e fizemos. Naquele dia, as pessoas virão em grupos separados para que suas ações sejam mostradas. Quem tiver feito um peso de um átomo de bem verá isso, mas quem tiver feito um peso de um átomo de mal também verá. Tanto nossas boas quanto nossas más ações serão pesadas no dia do julgamento, e aqueles cujas balanças estiverem pesadas com boas ações terão sucesso na vida após a morte. E a pesagem das ações naquele dia será a verdade. Então, aqueles cujas balanças estão pesadas com o bem, são eles que terão sucesso. Aqueles cujas balanças são leves, eles estão sujeitos à punição por Deus. Mas quanto àquele cujas balanças são leves, seu refúgio será um abismo. Os muçulmanos que esperam ter sucesso na vida após a morte devem, portanto, gastar sabiamente o tempo que Deus lhes concedeu nesta terra, fazendo o maior número possível de boas ações e o menor número possível de más ações. O Alcorão nos fornece as ferramentas necessárias para gerenciar nossas ações. Por exemplo, somos informados que Deus, por sua generosidade, multiplica as boas ações por 10. Quem fizer uma boa ação terá 10 vezes isso a seu favor. Mas quem tiver feito uma má ação será retribuído apenas com o seu equivalente. Existem até noites especiais no ano em que as boas ações são multiplicadas exponencialmente. O Alcorão nos fala sobre a noite do decreto. De fato, nós enviamos o Alcorão na noite do decreto, e o que pode te fazer saber o que é a noite do decreto?
A noite do decreto é melhor do que 1000 meses. O Islã vai tão fundo no tema do pecado que até cobre nossos pensamentos e intenções. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: e mais se ele tem a intenção de fazer uma má ação e não a faz, Deus registra isso como uma boa ação completa. Mas se ele tem a intenção e a faz, Deus registra isso como uma única má ação. Também somos informados sobre várias maneiras de que nossos pecados podem ser apagados. O ato de arrependimento sincero é um desses meios. Diga: ó meus servos que transgrediram contra si mesmos pecando, não desespere, da misericórdia de Deus. De fato, Deus perdoa todos os pecados. Existem alguns atos de adoração que são tão virtuosos que podem apagar uma vida inteira de pecados. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: você não sabia que a peregrinação do Hajj apaga o que veio antes dela. Na verdade, os estudiosos muçulmanos escreveram livros inteiros sobre o assunto dos pecados maiores e menores. Esse é o nível de detalhe que o islamismo oferece. Há muito mais informações e muitos outros exemplos que poderiam ser compartilhados. Mas não é possível fazer justiça ao islamismo em um vídeo tão curto. O que o islamismo oferece é uma estrutura abrangente e prática que podemos usar para acompanhar nosso saldo de ações, garantindo que nossas boas ações superem muito o mal que fizemos. Enquanto o muçulmano tiver conhecimento suficiente sobre sua religião e for consciente o bastante sobre suas ações, então ele estará em uma posição forte para ter sucesso no dia do julgamento. Agora, talvez o muçulmano não tenha realizado muitas boas ações. Ou talvez tenham cometido muitos atos maus. Se Deus não os perdoar, então eles podem ser lançados no inferno, por um período temporário para serem purificados de seus pecados. No final das contas, todo muçulmano acabará entrando no céu. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, disse: em quem disser que ninguém tem o direito de ser adorado, exceto Deus, e tiver em seu coração algo tão bom quanto o peso de um átomo, será tirado do inferno. Concluindo, muitos cristãos pensam que têm a salvação garantida em virtude de simplesmente crerem que Jesus morreu pelos seus pecados. Depois de examinar o Novo Testamento, a realidade é que o ingresso gratuito para o céu que os missionários venderam não vale o papel em que está impresso. Em contraste, vimos que o Alcorão oferece exatamente o tipo de informação útil que se esperaria encontrar em um verdadeiro livro de revelação. Então, da próxima vez que um missionário lhe perguntar sobre a morte e a vida após a morte, sorria e tenha certeza disso. Nós, muçulmanos, temos em nossas mãos o melhor dos guia, o islamismo. Para um estudo comparativo detalhado sobre o islamismo e o cristianismo, baixe sua cópia gratuita do livro Jesus, Homem, Mensageiro, Messias no link abaixo.